Olá pessoal, Eveline Renoir mais uma vez aqui com vocês, dessa vez para resolver questões de sociologia que vão tratar sobre o surgimento da sociologia. O que contribuiu, o que não contribuiu, o período que favoreceu, quais os pensadores que surgiram nesse período, como a sociedade se modificou e por que era tão urgente assim o surgimento dessa ciência, né, as ciências sociais. Então vamos lá. Nossa primeira questão, a gente vai falar exatamente sobre o que contribui para o surgimento da sociologia, né? E nós temos coisas muito pontuais nessa contribuição. Sobre a relação entre a Revolução Industrial e o surgimento da sociologia como ciência, assinale o que foi correto. Existe uma relação entre a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, diretamente no surgimento da sociologia, certo? Então vamos lá. Item A. A consolidação do modelo econômico baseado na indústria conduziu a uma grande concentração da população no ambiente urbano. Até aí, corretíssimo. Até o ambiente urbano aqui realmente houve uma crescente das cidades, né, e das indústrias com a Revolução Industrial, o que acabou se constituindo em laboratório para o trabalho de intelectuais interessados no estudo dos problemas que essa nova realidade social gerava. É bem verdade. Émile Durkheim, ele vai exatamente usar o cenário fabril, né, as fábricas, para iniciar seus estudos sociológicos e tornar esses estudos uma ciência, né? E aí vem uma informação interessante, porque as pessoas passavam a maior parte do tempo delas dentro das fábricas. Então elas se conheciam nas fábricas, ela casava com a pessoa que elas conheceram na fábrica, elas adoeciam nas fábricas, elas eram exploradas nas fábricas, crianças trabalhavam nas fábricas, elas passavam muito mais tempo na fábrica, né, do que nas suas casas. Então acontece que o ambiente industrial passa a ser um ambiente em que os sociólogos vão começar a entender as transformações sociais daquela época. Item B, a migração de grandes contingentes populacionais do campo para as cidades gerou uma série de problemas modernos, que passaram a demandar investigações visando a sua resolução ou minimizando. Então, muita gente sim passou do campo para as cidades. Isso gerou problemas diferentes dos problemas que já se tinha ali, certo? Os problemas mudaram a partir do momento em que a sociedade começou a inflar outros lugares. E aí passaram a demandar investigações visando a resolução ou minimizando a resolução desses problemas gerados pela migração. Os primeiros intelectuais interessados no estudo dos fenômenos provocados pela Revolução Industrial compartilhavam a perspectiva positiva sobre os efeitos do desenvolvimento econômico baseado no modelo capitalista. Então, os primeiros intelectuais interessados no estudo da sociologia, eles foram provocados pela Revolução Industrial e todos eles tinham uma perspectiva positiva sobre os efeitos do desenvolvimento econômico baseado no modelo capitalista. Será que isso é verdade? Auguste Comte tinha uma perspectiva muito boa, porque ele era um pensador positivista e ele estava preocupado com o progresso, ele queria o progresso, ele queria que a ciência, a tecnologia invadisse as sociedades e fizessem daquilo um grande feito, um sucesso para a sociedade da época. Então, quando eu digo que os primeiros intelectuais que se interessaram pela sociologia, eles foram também levados pelo fenômeno da Revolução Industrial, eu não estou mentindo, né? E os primeiros intelectuais que surgiram, eles tinham essa perspectiva positiva sobre os efeitos do movimento econômico, né, capitalista. Eu também estou falando a verdade, não eram todos os intelectuais que tinham essa visão positiva, mas muitos realmente viam isso com bons olhos. Os conflitos entre capital e trabalho, potencializados pela concentração dos operários nas fábricas, foram tema de pesquisa dos precursores da sociologia e continuam inspirando debates científicos relevantes na atualidade. Exatamente o que eu acabei de dizer. Tanto se tinha uma visão progressista com relação à Revolução Industrial e bem positivista mesmo, de que a tecnologia e o progresso seria maravilhoso, como se tinha uma visão de caos,
por causa dos conflitos que se criavam entre patrões e trabalhadores, donos de fábrica e sociedade. Item E, a sociedade de controle da força de trabalho fez com que as fábricas e indústrias do século XIX inserissem sociólogos em seus quadros profissionais para atuarem no desenvolvimento de modelos de gestão mais eficientes e produtivos. Então, o item diz que havia uma necessidade de controlar a força de trabalho, né, para que as fábricas colocassem no século XIX sociólogos nos seus quadros profissionais, para que esses sociólogos atuassem dizendo como era melhor o modelo de gestão, qual era mais eficiente e mais produtivo para que aquela sociedade progredisse. Isso não é uma verdade, né? Os sociólogos, eles iam causar muito trabalho, porque eles iam causar muitos problemas dentro de uma fábrica, porque eles iriam identificar exatamente aonde estavam as mazelas daquele tipo de sociedade, daquelas pessoas dentro daquelas fábricas, daqueles trabalhadores sendo completamente explorados pelo sistema da época. Então, esse item não está correto. A gente viu aqui também que o item C ele não está totalmente correto, porque nem todos os primeiros intelectuais estavam interessados nesse estudo, vendo com bons olhos. Mas o que a questão pede, debugou, professora, a minha cabeça, porque eu estou vendo vários itens corretos e vários itens incorretos. Aí a gente volta lá para o enunciado, que manda eu assinalar o que for correto. O que for correto é porque pode ser mais de um item correto. E ele quer o correto. Então, o item A está correto. A consolidação do modelo econômico baseado na indústria conduziu a uma grande concentração da população no ambiente urbano. Se concentrou nas grandes capitais, o qual acabou se constituindo em laboratório para o trabalho de intelectuais. Sim, acabei de falar que Emile Durkheim se instalou dentro de fábricas porque a vida das pessoas era vivida dentro das fábricas, no estudo dos problemas que essa nova realidade social gerava. B. A migração de grandes contingentes populacionais do campo para as cidades gerou uma série de problemas modernos. Os problemas mudaram, né? Inclusive alcoolismo, né? Vícios, prostituição, tudo que não tinha nessas cidades, quando elas passam a ser grandes centros urbanos industriais, esses problemas começam a aparecer. E a sociologia serve para resolver ou minimizar esse problema, pelo menos buscar uma solução. Então, o item B também é correto. O C não está correto, porque nem todos os primeiros intelectuais eles viam esse progresso tecnológico industrial com bons olhos. O D, conflitos entre capital e trabalho potencializados pela concentração dos operários nas fábricas. Foi tema de pesquisa? Sim. E até a atualidade é tema de pesquisa. E até hoje isso é um conflito para ser estudado pela sociologia. Esse também está correto. E o item E, a necessidade de controle da força de trabalho fez com que as fábricas industriais colocassem sociólogos dentro das fábricas? Não, seria muito bom que isso acontecesse, mas isso não é verdade. Então, os itens corretos são os itens A, B e D. Vamos para a próxima questão. Segunda questão. A sociologia surgiu para suprir a necessidade de se entender os fenômenos sociais e as regras fundamentais pelas quais se baseiam nossas relações. Entretanto, a sociologia contemporânea difere-se da ideia original na medida em que ele diz que a ideia original era suprir as necessidades, a necessidade de entender os fenômenos sociais e as regras fundamentais. Mas a sociologia hoje se difere dessa ideia aí de suprir as necessidades dos fenômenos sociais, na medida em que entende-se que as sociedades são como organismos vivos, com leis de funcionamento estabelecidas e imutáveis. As leis não são imutáveis. A sociologia, inclusive, acha e acredita que leis injustas elas não devem existir. Se existem, devem ser desobedecidas ou mutáveis. Então, já é algo que vai contra o item A. Item B, é amplamente aceito que as diferenças raciais determinam características de convívio do sujeito, uma vez que é a raça que estabelece o comportamento social. Completamente errado esse item. Não é a raça que estabelece o comportamento social. É toda uma construção cultural que nem sempre envolve conflito racial. Item C, nem conflito nem harmonia. Item C, entende-se que as sociedades e as relações sociais possuem infinitas variações.
não sendo possível traçar leis gerais que justifiquem ou expliquem, em termos absolutos, todas as formas de interação humana no mundo social. Esse item está dizendo que a sociedade ela é mutável, ela vai variar infinitas vezes, que não existe uma lei que justifique ou explique de maneira, uma verdade absoluta que vai explicar todas as formas que o ser humano interage no mundo social. Realmente não existe, né? A gente vê que uma descoberta tecnológica de um aparelho novo, de um celular novo, uma nova tecnologia para o computador, muda o comportamento das pessoas. Então, realmente é algo que está bastante indo de contra a sociologia, né? As sociedades, elas são mutáveis, elas sofrem variações e o ser humano, ele é imprevisível. Item D, deixou de ser uma área de conhecimento válida, uma vez que não é possível estudar uma sociedade em razão da enorme quantidade de diferenças entre os sujeitos que a compõem. Por isso que a sociologia, ela só cresce, exatamente por causa das diferenças entre os sujeitos que a compõem. Todos os conflitos provocados por diferença, todos os convívios e as relações sociais, todas as mudanças que ocorrem nas relações sociais, exatamente dadas pelas diferenças entre os sujeitos, pelas diferenças culturais, o modo como as pessoas enxergam as coisas e o modo como isso se convive harmonicamente, é que a sociologia existe. Então, hoje, ela se difere da ideia original também porque ela só cresce. Ah, mas não resolve nada. A intenção era realmente resolver os conflitos. É só até o item D mesmo? Então, a intenção era realmente resolver os conflitos. Nem sempre isso é possível, mas minimizar é possível. Ou entender a sua causa é possível. Então, o item correto é o item C. Entende-se que as sociedades e as relações sociais possuem infinitas variações, muito diverso, não sendo possível traçar leis gerais, não posso traçar leis gerais que sirva para todo mundo, né? Ou que explique absolutamente o convívio humano no mundo social. Item correto, item C, vamos para a questão de número 3. Considerando-se as grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade, aquelas que aconteceram no século XVIII e que se estenderam no século XIX, só foram superadas pelas grandes transformações do final do século XX. As grandes mudanças provocadas pela Revolução Técnico-Científica, que denominamos Revolução Industrial, marcaram profundamente a organização social, alterando-a por completo, criando novas formas de organização e causando modificações culturais duradouras que perduram até os dias atuais. Item A, ele quer saber sobre o surgimento da sociologia, as mudanças ocorridas na modernidade, o que aconteceu na modernidade, é correto afirmar. Houve a intensificação da economia agrária em larga escala nas metrópoles, o que gerou o êxodo para o campo. As pessoas, depois da Revolução Industrial, elas saíram do campo, né, que é a Idade Moderna, elas saíram da cidade e foram para as grandes metrópoles. Não, errado, foi o contrário. Elas saíram do campo e vieram para as grandes cidades. Item B, o aparecimento das fábricas e o seu desenvolvimento levou ao crescimento das cidades rurais. O aparecimento das fábricas levou ao crescimento das cidades urbanas, né, dos centros urbanos. As pessoas saíam do meio rural para ir para as grandes cidades. Item C, o aumento do trabalho humano nas fábricas ocasionou a diminuição da divisão do trabalho. Não. Ocorreu o aumento da divisão do trabalho. Se eu tenho mais fábricas, eu preciso fabricar mais, produzir mais. Eu só consigo fazer um aumento dessa escala de produção se eu divido o trabalho, né? Se eu vou fatiar o meu trabalho. E vou empregar mais pessoas para que esses produtos sejam fabricados mais rápido e em maior quantidade. Então, esse item não está correto. Item D, a agricultura familiar desse período foi o objeto de estudo que fez surgir as ciências sociais? Não, as ciências sociais surgiram, voltamos a dizer, nas grandes fábricas, nos grandes centros urbanos. A agricultura familiar não foi o que
motivou os sociólogos a estudar a sociedade, né? Aqueles cientistas a estudar a sociedade. Item E, a antiga forma de ver o mundo não podia mais solucionar os novos problemas sociais. Realmente não podia. A gente acabou de mencionar que nas cidades grandes surgiam novos problemas. Vícios, alcoolismo, prostituição, contrabando. As pessoas faziam de tudo para se virar e viver em um grande centro urbano este extremamente disputado, né? Disputado, onde as pessoas precisavam lutar umas com as outras para sobreviver. Portanto, o item correto dessa questão é o item C. O aumento do trabalho humano nas fábricas, é o item E. A antiga forma de ver o mundo não podia mais solucionar os novos problemas sociais. Era preciso o estudo da sociologia para minimizar ou solucionar os problemas que a Revolução Industrial começou a provocar com a mudança social que ela também provocava. Quarta questão. Uma série de mudanças políticas e econômicas ocorreu na Europa a partir do fim da Idade Média. O quadro A Liberdade Guiando o Povo, de 1830, de Eugène Delacroix, alude a um dos mais importantes acontecimentos decorrentes desse período na história europeia, a Revolução Francesa. É um quadro muito conhecido, né, da mulher de seios de fora empunhando essa bandeira, né, um quadro extremamente famoso que é um dos símbolos da Revolução Francesa, a liberdade, essa mulher, que é a própria liberdade retratada, né, uma mulher que se desnuda para o novo, né, a nova sociedade que está por vir, as novas descobertas e a nova organização social. Sobre a ligação entre as mudanças referidas no texto e o surgimento da sociologia, é correto afirmar: o desenvolvimento da indústria se opunha à formação do processo de instalação da sociedade moderna. Pelo contrário, o desenvolvimento da indústria, ele era completamente a favor da formação do processo de instalação da sociedade moderna, uma sociedade que se desenhava capitalista e competitiva. Item B, a credibilidade da vida social nas cidades passa a ser buscada na coerência dos textos sagrados e na adoração religiosa. Errado! Isso aqui era a ruptura com a igreja, a ruptura com o reinado, a monarquia. Né? Não existia mais essa vida sendo conduzida pela Igreja Católica. Saímos da Idade Média. Item C, a vida religiosa foi adquirindo cada vez mais importância, o que fez com que a história do cotidiano fosse concebida por um olhar sagrado. Mais uma vez, esse olhar sagrado cai por terra. Começa-se agora o homem como centro do mundo, né? É uma visão antropológica da sociedade, do mundo. Item D, a arte renascentista, ao apresentar forte ligação entre Deus e os homens, expressou as transformações sociais de forma contundente. Item E, o desenvolvimento tecnológico e a nova postura do homem ocidental decorrentes das transformações desse período histórico propiciaram o interesse pelo entendimento da vida social. Por que o item D está errado, o item D de dado? Porque a arte renascentista ela vai romper com essa ligação forte entre Deus e os homens. É uma arte que se abre para um novo olhar, né? A gente tem como exemplo Goya, que retratou num período em que a Idade Média já estava morrendo, né? O declínio do domínio católico sobre as pessoas, ele começa a pintar os horrores da guerra. Então passa a ser muito mais humana a arte renascentista. A arte renascentista dá à antiga arte um caráter mais humano. Então não existe essa forte ligação com Deus, apesar de sim, existe um olhar sobre a religião, mas não é mais dessa ligação de fé com Deus, né? A arte, ela não some, ela se transforma. E o item é o item correto. O desenvolvimento tecnológico influenciou o surgimento da sociologia e propiciou esse interesse pela vida social, surgindo assim os primeiros sociólogos. E a questão de número 5, sobre os fatos que estiveram relacionados com a origem da sociologia, assinale a alternativa correta. Depois de todas as questões que nós fizemos, essa ficou muito fácil, né? A gente falou o tempo inteiro de Revolução Industrial e Revolução Francesa, né? Item correto, item B de bola. Por hoje é só.
Bom, gente, eu espero que tenha sido muito proveitoso, que eu tenha conseguido colaborar aí com os estudos de vocês. São temas muito pertinentes, que sempre aparecem nas provas sobre sociologia, que são temas relacionados à Revolução Industrial e à Revolução Francesa, porque foi um período em que a sociedade se remodelou. Houve muitas rupturas, muitas quebras e se desenhou uma nova sociedade. Tanto as soluções como os problemas que surgiam para essa sociedade eram completamente novos. Então, o olhar desses pensadores sobre essa sociedade nova que se desenhava, ele é sempre lembrado nas questões das nossas provas, levando em consideração que a sociologia ela tem várias contribuições pontuais e fortes. O surgimento da imprensa, levando informação às pessoas, e são essas coisas que a gente começa a fazer um paralelo com o dia de hoje, né? Essa sociedade que muda constantemente e de um dia para o outro muda radicalmente, tem a influência da mídia, tem a influência da imprensa. Então a gente vai da imprensa mais primária, que é a impressão de papéis, de jornais, de textos informativos, até a imprensa mídia, que a gente conhece hoje, né? Rede social, enfim. A gente tem os problemas humanos existenciais que contribuem para o caos social, que é o problema do alcoolismo, da prostituição, e começa a se desenhar novas relações, né? As pessoas começam a lutar pelos seus direitos, as pessoas começam a ir para a rua lutar contra a opressão, os trabalhadores começam a se organizar. Então, se nós vivemos hoje como vivemos, é muito por causa desse período de surgimento da sociologia e como houve esse olhar atento para a sociedade que se desenhava naquela época. Por hoje é só e até a próxima.